Bom, a gente continua falando sobre segurança, isso porque houve a apresentação de um pacote de lei pelo senador Fabiano Contarato, que está aqui com a gente hoje no estúdio, aqui do Metrópolis. Boa tarde, senador. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, o combate à corrupção também é um assunto que está sendo falado aí na PEC, na PEC contemplada do ministro Lewandowski. No seu caso, a gente também tem aumento de tempo de internação de adolescentes nesse pacote que está sendo apresentado, que foi apresentado pelo senador Contarato. Aproveitando, então, esse assunto de segurança pública, esse pacote que foi apresentado no Senado, pacote de leis contra a impunidade. O texto prevê 4 grandes eixos de atuação: aumento de pena, endurecimento das leis, regras mais firmes no cumprimento de penas e fortalecimento das forças de segurança. Bom, senador, hoje o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresentou as mudanças do texto da PEC da Segurança Pública. A PEC terá prioridade na Câmara, conforme prometido pelo presidente da Casa, Hugo Mota. O pacote sobre segurança apresentado pelo senhor terá algum tipo de relação com essa PEC? Como é que vai ser a tramitação, já que essa PEC seria a prioridade no momento, ao menos na Câmara dos Deputados? Boa tarde. Boa tarde. Bom, na verdade, o projeto de emenda constitucional ela tem um rito e ela vem como diretriz do governo federal. Nós temos que aqui fazer uma ressalva de que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E desde a promulgação da Constituição Federal, desde o dia 5 de outubro de 88, no artigo 144, está estabelecido ali quais são as competências das instituições de segurança pública. Por exemplo, compete à Polícia Militar o policiamento ostensivo para prevenir que o crime ocorra. Em seguida, se ocorrer um crime ou uma contravenção, surge a competência da Polícia Civil na apuração com trabalho de polícia judiciária, a competência da Polícia Federal nas infrações que tem interesse à União, a Polícia Rodoviária Federal e assim sucessivamente. Então, o governo federal ele tem sofrido um ônus, ou seja, há uma cobrança da população de que o problema de segurança seja do governo federal, do presidente da República, quando isso não procede. Por que não procede? Porque compete às polícias estaduais. Eu fui delegado de polícia, por exemplo, por 27 anos. Então, a Polícia Militar ela é subordinada ao comandante-geral da Polícia Militar, que, por sua vez, é subordinada ao secretário de Segurança Pública e, consequentemente, ao governador do Estado. Então, a Polícia Civil, da mesma forma. Então, não pode se atribuir responsabilidade ao presidente da República, uma vez que a responsabilidade ela se recai sobre os estados da federação, sobre as polícias estaduais, no caso, Polícia Militar ou Polícia Civil. O que a PEC ela faz como um norte sugerido aqui com essa proposta de emenda constitucional é colocar que em casos excepcionais, ou seja, ressalvando a competência da Polícia Civil, da Polícia Militar, em casos excepcionais, a Polícia Federal poderá atuar no combate a crimes, por exemplo, que afetam o meio ambiente, ou nos crimes que envolvam milícias privadas ou crime organizado. Então, ele pode ter essa articulação e pode ter a competência, agora sim, aí com legitimidade, a Polícia Federal teria a atribuição para apurar esses crimes que envolvem organização criminosa ou milícias privadas, e aí a União teria a competência de fazer essa apuração, mas de forma residual e não excluindo a competência da Polícia Civil e da Polícia Militar. O que o nosso pacote de projetos de lei tem é que são leis ordinárias, então a tramitação é diferente de uma proposta de emenda constitucional. Antes de vir para cá, por exemplo, eu solicitei ao senador Davi Alcolumbre que já faça a distribuição desses projetos de lei, porque ele contempla transformar crime de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, crimes contra a ordem tributária, com o sistema financeiro, crime de sonegação fiscal como crime hediondo, porque nós temos que entender que a corrupção mata. Quando se desvia a verba da saúde, você mata milhões de pessoas. Quando se desvia a verba da educação, você mata o sonho de milhões de jovens. Então, eu faço até uma provocação, e diuturnamente eu faço isso. Qual o percentual da população carcerária hoje está presa cumprindo pena por crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro? Então, você não tem isso. Então, o nosso projeto tem. Por que não tem? Porque a pena por exemplo, na corrupção, ou no peculato, que está no artigo 312, a pena é de 2 a 12 anos. E a tendência do direito penal moderno é condenar a pena ao mínimo. Então, uma pena de 2 anos
tem o chamado sursis, que é suspensão da pena. Ele não vai cumprir mais a pena. E ele tem o acordo de não persecução penal. Isso é um absurdo. Como que pode uma pessoa ser condenada por corrupção ativa ou por peculato e não vai ficar nenhum dia preso e ainda vai ter o acordo de não persecução penal? O que nosso projeto contempla? Aumentar a pena mínima. Aliás, hoje, inclusive, nós aprovamos na Comissão de Segurança Pública transformando esses crimes em crimes hediondos e aumentando a pena mínima de 6 a 12 anos, aí não teria possibilidade do acordo de não persecução penal ou suspensão condicional da pena. Nós também estamos propondo, porque não é razoável, um adolescente em conflito com a lei hoje no Brasil, ele pode praticar o crime mais grave que você possa ter. Por exemplo, uma extorsão mediante sequestro com resultado morte. Ele vai ter, no máximo, um período de internação de até 3 anos. Eu vi um caso no Espírito Santo que um adolescente praticou um homicídio qualificado, que se ele fosse maior, seria de 12 a 30 anos. E a juíza deu 1 ano de internação. Então, nosso projeto contempla aumentar, em todas as hipóteses, até 5 anos o período de internação e se ele praticar um ato infracional equiparado a hediondo ou praticado com violência ou grave ameaça, esse é o período de internação pode chegar a 10 anos. Isso eu peguei estudos, inclusive, com países do G20, e o Brasil é o mais permissivo com relação a isso. Nós também estamos dificultando nesse projeto, quando uma pessoa condenada que está dentro do sistema prisional, se ele praticar falta grave, ele tem que perder o benefício que ele teve de remissão de pena pelo trabalho, ou de indulto, ou de comutação de pena. A gente tem que dar efetivamente uma resposta, porque segurança pública, eu volto a falar, isso está na Constituição Federal, no artigo 144, desde o dia 5 de outubro de 88. A segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Bom, ainda sobre os 2 projetos, o senhor também propõe o fortalecimento das forças de segurança, inclusive tratando das guardas municipais. Esse tema não vai se chocar, eu falo sobre esse assunto também, guardas municipais, porque está previsto na questão da PEC também apresentada pelo ministro Lewandowski sobre as guardas municipais. Isso não vai se chocar com o projeto que está sendo apresentado pelo governo federal? Não, de forma alguma, porque eu falo pela prática. A população, quando ela é vítima, por exemplo, de um furto ou um roubo aqui em Brasília ou lá no meu estado do Espírito Santo, e ela aborda um guarda municipal falando que acabou de ser vítima de um roubo, ela não sabe a competência se é da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Municipal. E esses guardas municipais, eles exercem o trabalho de polícia. Eles colocam aquela vítima na viatura e vai atrás do autor e detém a pessoa. E eu quero aqui ressaltar também que isso vai efetivamente na mesma direção do que o Código de Processo Penal já determina no artigo 301, quando ele diz: qualquer do povo poderá e a autoridade policial e seus agentes deverá prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. Então, será mais uma instituição de segurança pública para fazer o trabalho de policiamento ostensivo para evitar que o crime ocorra e para coibir qualquer conduta que viole um direito constitucional como segurança pública, o direito de todos e dever do Estado. Bom, falando sobre essa questão de chocar com a PEC do ministro Ricardo Lewandowski, isso porque a PEC também apresenta alguns pontos centrais sobre segurança pública. Essa PEC, para quem não se lembra, foi apresentada no ano passado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas o ministro Ricardo Lewandowski encontrou aí alguns empecilhos, principalmente frente a alguns governadores. Um deles, inclusive, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve aqui comigo. A gente conversou sobre essa PEC, sobre essa questão da segurança, e ele me falou da dificuldade de aceitar que os estados retirassem a responsabilidade de lidar com essa questão da segurança. Então, eu falo mais uma vez sobre essa questão de chocar com a PEC, até porque tem essa questão dos guardas municipais que estão sendo falados nos municípios, nos estados e agora também proposto pelo senador. Mas, falando agora de outro assunto, sobre penas para menores de 18 anos. Falamos também sobre isso aqui no Boletim Metrópole, sobre o aumento da incidência dos crimes de menoridade, até também sobre milícias. Falamos muito sobre PCC, Comando Vermelho, aqui no Boletim Metrópolis, também que está sendo discutido pela PEC aí do ministro da Justiça. Agora, falando sobre menores de 18 anos, não caberia uma proposta para reduzir a maioridade no Brasil? Qual seria, então, a sua proposta para esses menores hoje? Na verdade, eu sou radicalmente contra a redução da maioridade penal porque há um impeditivo constitucional, é a chamada cláusula pétrea. Você não pode
nem por ser objeto de emenda constitucional quando você está legislando sobre um direito fundamental. Isso está previsto na Constituição Federal. Então, reduzir a maioridade penal no Brasil não é possível. Agora, como que nós vamos resolver a conduta de adolescente infrator que pratica ato infracional? Aumentando o período de internação. Você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente e faz como eu estou propondo. Hoje é 3 anos, até 3 anos de internação. Aumenta esse prazo. Eu estou propondo 5 anos, e se ele praticar um ato infracional equiparado a crime hediondo ou com violência ou grave ameaça à pessoa, esse período pode chegar até 10 anos de internação. Eu acho que esse é o melhor caminho, esse é o caminho mais adequado. Agora eu quero aqui voltar num ponto que eu acho de fundamental importância, quando se fala da PEC. A PEC, ela no parágrafo único, ela é clara. As competências da União, de que trata os incisos deste caput, não exclui as competências comuns e concorrentes dos demais entes federativos relativos à segurança pública e defesa social, nem restringe a subordinação das polícias militares, civis e penais aos corpos bombeiros militares, aos governadores dos estados. Então, ela mantém isso. E ela mantém ainda a competência residual da Polícia Federal, que só vai atuar naquelas infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme com aquelas cometidas por organizações criminosas e milícias privadas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Código Penal e a legislação penal extravagante, nós temos mais de 2.000 tipos de crime no Brasil. Vai continuar quase 100% na mão da Polícia Civil, a competência da policiamento ostensivo da Polícia Militar e da Guarda Municipal, e agora a competência da Polícia Federal ela vai ser residual apenas em hipóteses excepcionais, conforme contempla a PEC. Então eu acho que esse é um bom caminho. Eu acho que o governo está dando uma sinalização de que ele está comprometido e preocupado com a segurança pública, voltando a afirmar que hoje, com a Constituição Federal, a responsabilidade deve recair aos governadores e não ao presidente da República, porque a segurança pública ali é relativa às polícias estaduais, polícia militar ou polícia civil de cada unidade da federação do país. Senador, o senhor chegou a ter algum tipo de conversa com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre esse assunto, sobre o pacote que o senhor enviaria, então, ao Senado, tratando de segurança? Eu acho que já passou da hora do campo progressista dialogar de forma direta com a população com relação a esse tema tão sensível. Eu volto a falar, eu fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal desde 1999. Não é razoável nós termos o tratamento que hoje se tem no Brasil para determinadas condutas. Eu proponho aqui aumentar a pena do tráfico de entorpecente, eu proponho aumentar a pena dos crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, com pedofilia. Eu proponho aqui para que perca os benefícios se ele praticar a falta grave dentro do sistema prisional. Eu estou propondo de uma saída legalmente permitida, que não a redução da maioridade penal, ampliar o período de internação para adolescente em conflito com a lei. Estou propondo aumentar a pena mínima dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva peculato, que hoje é de 2 anos para 6, que aí ele não vai ter suspensão da pena, ele não vai ter acordo de não persecução penal e vai cumprir a pena na cadeia, e transformando esses crimes todos em crimes hediondos. Eu acho que a saída nesse caminho, nós temos que ter, claro, um diálogo maior com a população, mas a gente tem que atender ao anseio da população que ela está sendo vilipendiada no direito constitucional. Por que a população se sente tão fragilizada? Porque ela, infelizmente, não se sente segura de andar com o celular ou de ir no supermercado usando uma corrente, um brinco ou um cordão. Então é necessário que o Estado brasileiro, e eu volto a falar que a competência é dos Estados, hoje, conforme está na Constituição, agora, com a PEC, a Polícia Federal poderá, em casos excepcionais e uma competência residual, apurar os crimes, se for de organização criminosa ou de milícias privadas, e além dos crimes ambientais, que eu acho que de fundamental importância. Agora, senador, houve uma análise no final do primeiro ano desse mandato 3 do governo Lula sobre segurança pública, que a segurança seria, de fato, a pedra no sapato do presidente Lula. E por que agora, depois de 2 anos aí de mandato, por que agora a segurança se tornou esse assunto
tão específico, um assunto tão importante até para o senhor, para poder propor, então, esse pacote de medidas no Senado? Bom, na verdade, eu já propus a alteração do período de internação para adolescente de conflito com a lei, por exemplo, desde quando eu estava na Rede de Sustentabilidade, desde 2019. Infelizmente, eu tenho presenciado que no Congresso Nacional, às vezes tem um tempo que me faz muito lembrar um filósofo chamado Vitor Hugo. Ele diz o seguinte: não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem a ideia, mas não é o tempo da ideia. Hoje nós temos uma grande percepção, tanto da sociedade como dos parlamentares e como do governo federal, que nós temos que enfrentar com responsabilidade, com serenidade e sobriedade o tema da segurança pública. Então chegou o momento da ideia no tempo adequado, nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Volto a citar Vitor Hugo, que eu acho que esse é o momento, e eu volto a falar que eu sempre defendi que nós tenhamos. Desde quando eu assumi como senador, eu sempre falei, não acho razoável os crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão, não serem considerados crimes hediondos. Porque eu volto a falar, quando um político desvia a verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. Quando um político desvia a verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. E eu faço sempre essa provocação. Qual o percentual da população carcerária hoje no Brasil que está cumprindo pena na cadeia com relação a esses crimes? Você não tem. Então, com esses projetos, eu acho que a gente caminha na direção para dar tratamento igualitário, porque a premissa é constitucional. Todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Maravilha! E nós aqui do Metrópolis continuamos acompanhando o pacote aí de medidas apresentado pelo senador Fabiano Contarato lá no Senado. Claro, a gente continua acompanhando esse assunto segurança, que vai ser um grande assunto ainda para o ano de 2025. E eu te agradeço, senador. Obrigada mesmo por ter participado aqui com a gente hoje no Boletim Metrópolis. Eu que agradeço e quero parabenizar o Metrópolis por estar tendo essa iniciativa, tendo esse olhar de responsabilidade com a população, informando, dando informação efetivamente dos fatos como eles estão ocorrendo. Parabéns a todos vocês que fazem parte dos meios de comunicação.